Graça e paz, queridos. Amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Digam glória a Deus. Que tarde bonita e maravilhosa, né? Que coisa boa estarmos nesse lugar para louvarmos e adorar o nome do Senhor, né? Quantos queriam estar aqui, no seu lugar, participando deste culto, deste momento de apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e adorável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta tarde. Você crê nisso? Diga amém. Então levante a sua mão sentado mesmo. Levante a sua mão. Isso, diga assim: meu Deus, eu creio que a tua presença já está fazendo a diferença na minha vida, na minha família, nos meus negócios, porque eu creio, e eu estou aqui nesta tarde para liberar esta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, no nome de Jesus. Quantos podem bater palmas e dar glória a Deus, porque Ele merece? Aleluia! Oh, glórias a Deus! Se tem luta, tem vitória. Fica tranquilo, tá? Se você está passando por luta, é sinal de vitória na sua vida. Porque soldado que é soldado está na luta, está na guerra, amém? E você é um soldado de Cristo. E nesta peleja você não está só. Queria te convidar para colocar sobre os teus pés. Abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 21, no versículo de número 18. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Então, se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo. Deus chama pessoas comprometidas. Deus chama pessoas comprometidas para estar junto na seara, no trabalho do reino do céu. Amém? E você está aqui comprometido com a obra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra que está em Mateus capítulo 21, versículo, a partir do verso 18, que diz assim: sendo de manhã, a volta para a cidade, teve fome, Jesus, tá? E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruta em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se estiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-se e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, aleluia, é o poder da oração. Amém? Levanta a sua mão. 2 minutinhos de oração. 1 segundo. 2 é muito, né? 1 segundo. Fecha os teus olhos. Pai, eu creio, Senhor, no milagre. Pai, eu creio que nesta noite, meu Deus, nessa tarde, muralhas já caíram por terra. Eu creio que enfermidade já desapareceu. Eu creio que obras de macumbaria já caiu por terra. Eu creio que obra de feitiçaria já foi repreendido. Eu creio que sepultura já foi fechada. Eu creio no Deus da vida. Eu creio no Deus da prosperidade. Toda obra de Satanás, todo levante do adversário contra a nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, no poder da oração. E nós cremos, Senhor, que tudo que nós pedimos em Teu nome, já recebemos pelo poder da Tua palavra. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. O texto da palavra do Senhor nesta tarde está dizendo para nós o juízo sobre uma árvore sem frutos. Eu iniciei falando com vocês a responsabilidade, o compromisso que Deus tem conosco. A Bíblia diz que Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E quando nós temos compromisso com Deus, nós precisamos dar frutos. Aleluia. Muitas vezes a gente queremos receber e pedimos e trabalhamos para receber, mas é preciso que
demos frutos para o Senhor. E no texto aqui da palavra, em Mateus capítulo 21, fala sobre o juízo sobre uma árvore sem fruto. A condenação da figueira sem fruto foi um ato simbólico, tá? Que ilustrou a triste condição espiritual de Israel na época. E nós podemos tirar algumas lições aqui desse acontecimento, quando Jesus passa caminhando com seus discípulos e de repente ele olha para aquela figueira e Jesus deseja alimentar daquela figueira, mas quando ele olha para aquela árvore, ele não acha sequer um fruto. Então Jesus fica naquele momento indignado, porque ele é o Criador de todas as coisas, e ele olha para aquela figueira e libera uma palavra de maldição. Ele amaldiçoa aquela figueira, porque ela não estava produzindo frutos. E naquela época, a história, do lado da teologia da história, diz que era a época que Israel estava vivendo uma época de aparência, e que faltava frutos nas ações do povo judeu. E aqui nós vamos pegar algumas coisas importantes para nossas vidas. Aqui Deus está liberando coisas importantes para a nossa caminhada espiritual na presença dEle. Nós somos chamados, nós somos escolhidos e nós somos árvores, e essas árvores precisam produzir frutos. E nós vamos aprender aqui tirar algumas lições aqui desse texto, tá? No versículo 28, no versículo 21, capítulo 21, versículo 18, diz: sendo de manhã, a volta para a cidade, teve fome. Jesus, pela manhã, estava voltando para a cidade e passa ali, e ele teve fome. Ele procura fruto naquela videira, naquela figueira, mas ele não acha frutos. Então aquela árvore era uma árvore que tinha uma propaganda enganosa. Estava ali toda bonitinha, né? As folhas verdes, uma árvore que chamava a atenção, porém não tinha frutos. E Jesus teve fome, quis se alimentar e chegando para aquela árvore e procurou fruto naquela árvore e não achou frutos. Então Jesus, nesse momento, a partir do versículo 19, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruta em ti. E a figueira secou imediatamente. Essa palavra ela é trazida para nós, para a nossa vida com Deus, para a convivência espiritual da nossa vida. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida para entender como que nós estamos diante do Senhor. Como que eu, como uma árvore que produz fruto, será que os meus frutos estão agradando ao Senhor? Será que Jesus está achando fruto em mim? Então, Jesus aqui, a figueira, ela estava fazendo uma propaganda enganosa, era uma árvore enganosa. É a mesma coisa de uma árvore de enfeite, que você olha e não tem frutos. A figueira sem frutos simboliza a nação de Israel. O culto judaico, né, que tinha muitas aparências e via de rituais, mas não tinha uma comunhão com Deus. Tinha sacerdote, mas não tinha homens de Deus. O eixo central dessa passagem é a condenação da profissão da fé sem prática. São os que apresentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São profundos na especulação da teologia, mas são estéreis. Parecem vivos, mas estão mortos. Mesmo assim, tocam trombeta, anunciam frutos que não possuem. Então era a realidade que Israel estava vivendo naquela época. Parecia, era bonito, era uma árvore que chamava atenção, mas quando se procurava frutos naquela árvore, não achava frutos. Tem uma passagem da Bíblia que me chama muito a atenção, que fala sobre um rei. E aquele rei, um certo dia, ele quis que os seus devedores prestassem conta, que está aqui em Mateus capítulo 18. Eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos conhecem. 18, versículo 23, fala da parábola. Jesus conta uma parábola
do credor incompassivo. E Jesus, ele começa a narrar essa parábola e diz assim, que havia ali um rei, e aquele rei foi prestar conta, queria que os seus devedores prestassem conta com ele. E conta a história que havia um homem que devia àquele rei uma quantidade em dinheiro, alguns talentos. E o rei falou assim, olha, eu preciso receber a minha dívida e quero que você me pague. E aquele homem prostou-se aos pés do rei e disse assim, rei, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar esse dinheiro. Lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 até o verso 34, Jesus conta essa parábola para os seus discípulos. E aquele homem, de repente, o rei olha para aquele homem e diz assim, e ele diz assim, rei, olha só, não tem como te pagar, Jotão, não tem como te pagar, me ajuda aí, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? É muito dinheiro. E o rei, ele oferece a família dele para pagar aquela dívida. E o rei diz assim, agradei da atitude deste homem. E o rei libera aquele homem, perdoando a sua dívida. Mas conta a história que mais na frente aquele homem encontra-se um amigo dele que também devia a ele alguns denários, bem menos do que os talentos valia mais do que o denário. E aquele amigo encontra aquele rapaz, amigo, e diz assim, olha, eu quero receber meu dinheiro, me paga o que você me deve. E aquele amigo disse, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar agora, eu não tenho esse dinheiro. E ele disse assim, me dá um tempinho a mais, me dá uma oportunidade que eu vou te pagar. Ele não pediu para o homem cancelar a dívida, ele disse assim, olha, me dê uma oportunidade que eu vou te pagar. Eu disse, não, quero receber. Você está me devendo, eu quero receber agora, meu irmão. Se você não me pagar, eu vou te botar na justiça. Eu vou acabar com você lá diante do juiz, vou arrancar tudo que é seu, mas você vai ter que me pagar. E aí, a conversa chega até o rei. E o rei fica sabendo. O rei, não tem aquele homem que veio aqui, o Joãozinho? Sim, então tem um Joãozinho, ele veio aqui, devia mais ou menos 600 mil. Se você for calcular aqui, era um valor mais ou menos de 600 mil que aquele homem devia o rei. E ele disse, então, aquele homem fez um ato que mexeu com a comunidade, chamou a atenção da comunidade. O que ele fez? Olha, o amigo devia a ele alguns denários, e quando o amigo pediu ele um prazo, ele botou o amigo na justiça, e agora o amigo foi processado por aquele valor. E quando chega aquilo ao ouvido do rei, o rei fica indignado com aquele homem, e manda que os soldados peguem aquele homem e lança ele na prisão. E aí Jesus fecha a história, né? No versículo 34 ele diz assim, indignando-se o seu senhor, entregou aos soldados, né? Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, Jesus dizendo assim também, o meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Então a gente vê aqui uma árvore, que era a primeira árvore, que era aquele homem, uma árvore cheia de aparência, boas lábias, porque quando ele foi processado, que chama diante do rei, ele consegue fazer um espetáculo, aquela pessoa que você, rapaz, não é possível essa pessoa estar contando mentira. Esse cara chorou, parecia que era lágrima de sangue. Esse homem aqui, resumindo aqui no meu entendimento, eu creio que ele chorou, não foi um chorinho. Para o rei perdoar ele, não foi algo assim de derramar uma lágrimazinha e secar, não. Ele chorou de uma tal maneira, ele fez um espetáculo ali, que eu acho que o rei falou assim, rapaz, esse cara é muito verdadeiro. Esse homem é muito bom, que árvore é essa? Essa árvore produz fruto. Mas não, nós estamos aprendendo aqui que é uma árvore de aparência. Quando ele recebe o perdão, e na hora que era para ele mostrar os frutos, que ele tinha que apresentar os frutos, ele disse, não te perdoo. Eu te coloco na justiça, rapaz, mas eu não tenho misericórdia de você. O que nós aprendemos nesta tarde com a palavra do Senhor? Nós precisamos produzir frutos. Faça com os outros aquilo que você queira que faça com você. Se eu não faço o bem, eu não consigo receber o bem.
Tem gente que diz assim, rapaz, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, eu nunca fui abençoado, eu não ganho nenhuma carona, eu não ganho nenhum pão, ninguém nunca me ofereceu um refrigerante. Mas será que você faz o bem? Será que você estende as mãos? Será que eu, Joasiel, eu tenho cedido, eu tenho doado, eu tenho dado frutos? Porque às vezes a gente quer frutos doces, mas a gente só produz frutos amargos. Às vezes nós queremos frutos doces, mas produzimos frutos amargos. Então a palavra do Senhor diz assim, que Jesus procurou fruto naquela árvore. E ele não achou fruto. Quando nós não produzimos frutos, pode acontecer o que aconteceu aqui, a palavra de Jesus. E ele amaldiçoou aquela árvore. Então aquele homem, ele não produzia frutos. Era um mero cidadão de boa aparência. Era uma árvore muito enfeitada. Mas era uma árvore que não produzia frutos. Quando chegou o momento de ver os frutos, ele se manifestou com frutos amargos. Não tem como um pé de laranja produzir limão. Não tem como. Se você é um pé de laranja, vai produzir um fruto doce. Se eu sou uma árvore amarga, eu vou produzir frutos amargos. Então, se os meus frutos não agradar o Pai pode amaldiçoar essa árvore. E ele tem direito. Então, nós vimos aqui uma propaganda enganosa naquela árvore. Então, nós precisamos entender que nós temos que produzir frutos. Nós queremos, nós oramos, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, olha, pede, dai-se-vos-á. Se você pede, você recebe. E se você bate, a porta se abre. Então, quando eu peço perdão, eu preciso entender que eu vou receber. Então, eu preciso liberar perdão. Quando eu peço cura, eu preciso também liberar o quê? Cura. Eu preciso liberar cura para outras pessoas. Às vezes eu quero a cura, mas eu quero para mim. E é outro lá não. Então Deus fala assim, eu vou te curar, mas eu quero que você libere a cura para a vida do irmão Joasiel. Eu quero que você libere a cura para a vida do nosso irmão Weber. Então, no momento que eu recebo, Humberto, no momento que eu recebo, eu preciso repassar aquilo que eu recebo. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu não ajudo ninguém. Comigo não. Eu me queimar por causa dos outros, eu não. Se eu vou comer meu caviar, eu como sozinho. Mesmo que a minha barriga não aguente mais, mas eu não ajudo as pessoas. Então, eu não faço o bem e depois eu quero receber o bem. Aí eu vou para a minha oração, vou orar, vou falar com Deus, Senhor, me ajuda, faça o bem por mim. Oh, meu Deus, faz aquilo por mim. Mas eu não estendo a mão. Eu não produzo frutos que agradam e chamam a atenção de Deus. E essa árvore não produzia frutos. E Jesus amaldiçoou aquela árvore. Mas Jesus também, nessa passagem, ele ensina os discípulos a utilizar a fé, a usar essa ousadia do poder da palavra. E aqui Jesus está também ensinando eles, vocês precisam ter ousadia para liberar uma palavra e dizer assim, vai acontecer em nome de Jesus. E aí as coisas vão acontecer. Mas se eu não tenho essa ousadia, eu fico assim, eu não sei, mais ou menos, mas eu vou ali na irmã, ali, bota a mão aqui para mim, que eu estou meio assim. Não, Deus ensinou os discípulos, vocês têm que ter fé. E se vocês falar para esse monte, sai daí, vai para o outro lado, ele vai, pela fé de vocês. Pela fé de você. Então a sua casa, ela é restaurada pela liberação da tua palavra. E essa palavra, ela sai na oração. Você ora falando e liberando. Senhor, eu estou liberando uma palavra de libertação na minha vida. Eu estou liberando uma palavra de cura para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus vizinhos, e as coisas vão acontecer. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus ensina os discípulos. Porque quando eles viram aquilo, eles se admiraram. Quando eles olharam para aquela árvore, meu Deus, Jesus falou aqui agora, e a árvore secou. E ficou admirado. Aqui Jesus ensinando para nós a ousadia,
do poder da oração, do poder da palavra. Não aceite a derrota. Não aceite o inimigo entrar e fazer bagunça na sua casa. Querer tomar os seus filhos, querer tomar o seu casamento, destruir o teu relacionamento, tirar você da igreja, da presença de Deus. Não aceita isso. Em nome de Jesus. A minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. E nada me separará do amor de Deus. Nem que me falte roupa, comida, carro, casa, mas nada disso vai me separar do amor de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Digam glórias a Deus. Nada. Aprenda a usar estas palavras. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Jesus, ele faz uma investigação meticulosa nessa árvore. Jesus, ele sonda essa árvore que somos nós. Jesus sonda o nosso coração. Jesus conhece os nossos corações. E Jesus tem direito de procurar frutos da nossa vida, porque Ele é o criador da árvore. Jesus está dizendo assim, ó, eu criei vocês, eu tenho direito, não tem você questionar para mim, eu tenho direito de procurar árvore de procurar frutos. Cadê os frutos? Eu quero fruto. Que frutos você está me apresentando? Aleluia. Nós precisamos produzir esses frutos. Então Jesus tem direito de procurar frutos em nossas vidas. Jesus procura uma fé genuína. Jesus procura um amor verdadeiro. Jesus procura fervor na oração. Esses são os frutos que Jesus procura na nossa vida. Eu não posso ficar com a guarda baixa, não. Eu preciso ficar na posição, sempre lutando, sempre pelejando, porque o adversário a todo tempo está nos atacando. As informações que nós recebemos são muitas. E de 1000 informações, talvez 400 é boa e 600 é ruim. Então você precisa estar sempre agradando a Deus com a sua fé genuína, agradando a Deus com a sua oração, ter fervor na oração, ter ousadia na oração, orar com ousadia. Fica de pé, você fica, levanta a mão, você expulsa, ora na sua casa com ousadia, expulsa toda a obra do diabo, não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de orar, tem gente que tem vergonha de orar. Ele tem vergonha de orar até dentro da casa dele. Ele vai botar a mão na cabeça do menino lá, ou do esposo, não sei, fica todo tímido. Senhor, abençoa. Tem hora que não é para abençoar não, meu irmão. Tem hora que é para expulsar mesmo. Tem hora que a oração não é para abençoar, é para falar, sai daí. Você está aí, sai agora. E tem hora que é para você dizer assim, toma posse, vai lá, toma posse, vai, toma posse. Ousadia, é o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês precisam saber que tudo que vocês pedir, crendo receberás. Quem crê na oração? Quem crê na oração? Quem crê na sua oração que você faz? Levanta a mão. Seja sincero, você que crê na oração que você faz. Aleluia. Então fica tranquilo, meu irmão. Descansa em paz, dorme tranquilo, porque a vitória virá na sua vida. Você vai atravessar esse mar aí tranquilo, seu barquinho não vai nem entrar água. Você vai remar de uma tal maneira e vai chegar do outro lado, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. São esses frutos, frutos verdadeiros, oração fervorosa. Aleluia. E tem uma coisa, se Jesus não encontrar frutos, ele não vai ficar satisfeito. Aquela árvore estava fazendo uma propaganda de algo que não possuía. Cuidado. Cuidado, Josiel. Cuidado, igreja. Para nós não fazer uma propaganda de algo que nós não somos. De ter aparência, só aparência. Então essa árvore fazia uma propaganda de algo que não tinha, que não possuía. Se Jesus não encontrar fruto na nossa vida, ele não ficará satisfeito. Mas se o Pai
Se o Senhor Jesus encontrar frutos na nossa vida, o Pai será glorificado. Quando Jesus encontra fruto na nossa vida, o Pai é glorificado. Aleluia, glórias a Deus. E quais são esses frutos? Nós lemos aqui, oração fervorosa, né? Ter uma vida com Deus, ter fé genuína, é fé, irmãos. Tem pessoas que não têm fé e quer tirar a fé daquele que tem. Chega uma pessoa cheia de fé perto dele, ele chega cheio de frieza para desanimar o irmão. E aí Gálatas diz aqui assim, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, entretanto o fruto do Espírito, que é os frutos que nós precisamos produzir, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é os frutos, você tem que ter domínio próprio, controle, equilíbrio. Ei, olha aqui, você não pode perder o equilíbrio no meio dessa luta. A peleja ainda não acabou. Nós estamos vivendo dias na face da terra difícil, mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, pode dar glória a Deus, pode bater palma, pode aplaudir Jesus, que tudo aqui é para Ele. Aleluia, renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, espera no Senhor na oração, meu irmão. Aleluia. Em João 15, versículo 2 diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dá mais fruto ainda. Se eu sou um ramo, estou ligado, não estou produzindo fruto, estou pesando a árvore. Estou atrapalhando os outros ramos, dá fruto. E Jesus diz assim que ele vai lá, ó, tira esse ramo aí. Esse ramo está pesando. Que carga é essa aí? Não tem utilidade? Tira. Muitas pessoas são tiradas do projeto de Deus. Tem pessoas que são tiradas. E a pior coisa é ser tirado do projeto de Deus. Meu irmão, você pode perder seus amigos, que diz ser amigo. Você pode perder aquele melhor emprego seu. Mas, meu irmão, não perde essa amizade com Deus. Não perde essa intimidade com Deus. E se ficar fora do projeto de Deus, é ruim. Não é bom não. Porque ele diz assim que a árvore que não produz, ele corta. O ramo que não produz é arrancado. Nós precisamos produzir frutos para agradar a Deus. Ele diz assim, olha, aquele que não produz frutos, então é cortado. Mas aquele que produz fruto, diz ele que limpa para que dê mais fruto. Não tem aquele irmão que quando está na luta, quanto mais ele passa a luta e mais ele ora, o fogo cai. Ah, rapaz, não tem esse irmão não. Quanto mais em luta, mais você vê a graça de Deus. Ele produz tanto fruto, que Deus assim, epa, deixa eu limpar. Deixa eu limpar. Agora deixa eu mandar mais uma para ele. Aí aquela árvore começa a produzir fruto, tem? Tem aquela árvore assim? Tem algumas árvores que produzem fruto o ano inteiro, né, irmã Lúcia? E você vai pegando fruto, colhendo fruto, que você olha, rapaz, está dando fruto de novo. Mas eu colhi um monte de fruto, vai colher mais agora. Jesus disse assim, que aquele que produz frutos, ele limpa para produzir mais. Aquilo que você fez ontem, que você estendeu a mão, Jesus limpou para você estender a mão hoje de novo. Aquela campanha de oração que você orou em favor daquela família e que recebeu a cura, daqui a pouco 2, 3, 4 famílias te ligam. Irmão, ora por mim. Deus vai produzir fruto. Vai produzir fruto de oração fervorosa. Vai produzir fruto de palavra de ousadia. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Então não se preocupa não. Você é uma árvore que produz. Seu DNA é bom, meu irmão. Seu DNA é bom diante do Senhor. Quanto mais em luta, mais você vai ficando forte. Passa uma luta hoje, amanhã você vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. Daqui a pouco, luta pequenininha, nem mexe com você. Probleminha. Tem aqueles irmãos, tem pessoa que perde tempo com qualquer coisinha, mimimi, aquela coisa, fica triste com qualquer coisinha, não sei o quê e tal. Então você precisa passar por esse processo aí, e Jeová vai limpar você e vai mandar mais. Porque se seu fruto ainda não tiver 100%, ele vai fazer que você produza mais fruto. Aleluia! Então não corra das lutas, não corra das dificuldades, não se apavora.
não perde o equilíbrio, que ele diz assim que nós precisamos ter equilíbrio emocional, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Nós precisamos ter uma vida de fidelidade, nós precisamos ter mansidão, nós precisamos ter um domínio próprio, saber dominar a nossa carne, os nossos desejos. E quantas vezes a carne fala assim, orar, eu vou dormir. E aí? Gálatas diz assim que nós precisamos ter domínio próprio, nós temos que dominar nossa vida. Irmão, eu não consigo, pecado para mim, se eu olhar, eu já peco. Eu não consigo, irmão. Rapaz, se eu ficar sozinho na sala, daqui a pouco eu vejo Big Brother, eu vejo não sei o quê, aí tá tanta coisa na mente do cidadão, aí no outro dia, meu irmão, qualquer vento que bate, puf, qualquer tempestade, o cara tá chorando, tá derramando, o que tá acontecendo? Não, eu vou perder, eu não sei o que vai acontecer comigo. Domínio próprio. Você precisa dominar suas emoções, você precisa dominar a sua vida, e esse domínio não se terceiriza para Deus. Não fica terceirizando isso aí para os anjos, para coisa. Não, é domínio próprio. Jesus disse assim, vocês precisam ter domínio próprio. Diz assim, não, eu não vou olhar isso e não vou olhar. Eu vou orar e vou orar. E você vai ver as bênçãos alcançando a sua vida. Você não vai correr atrás delas, elas vão correr atrás de você. Rapaz, que monte de bênção. Ó. Meu Deus do céu, tem muita bênção. Você vai tomando posse, você vai recebendo, porque você aprendeu a ter mansidão, a ter domínio próprio. E quando nós temos domínio próprio, a gente sabe a hora que tem que orar mais. O domínio próprio, Jotão, faz a gente entender a hora de orar. Você sabia que nós estamos vivendo um tempo que é hora de a gente orar mais? E infelizmente tem crente que não está entendendo isso, eles não estão orando, eles estão tranquilos, balançando na rede, pensando assim, vai passar. Ô irmão, ora lá, irmão. Ora lá por nós, vai. Momento da gente nos fortalecer diante do Senhor. Porque os dias são difíceis, mas vão vir dias melhores. E quando vier os dias melhores, aqueles que se prepararam para tomar posse, vai saber lidar com essa bênção e essa prosperidade que vai vir. Mas aqueles que não estão se preparando, não estão tendo domínio próprio, quando vir a bênção, ele não vai saber lidar com a bênção. Vocês acreditam que tem gente que não sabe lidar com bênção? Quando ele recebe, ele joga fora? Irmão, tem gente que não sabe. Tem gente, quando ele tem pouca farinha, ele sabe comer pouca farinha. Mas quando ele tem muita coisa, aí ele não sabe. Porque não se preparou para receber a bênção. Se você não orar agora e buscar e se fortalecer, quando vier as bênçãos, você também não vai saber lidar com elas. Eu não vou saber lidar com essas bênçãos, eu não consigo dominar, eu vou me perder, vai ser tanta coisa. Aí eu falei, eu não quero ir para a igreja mais, nossa, o negócio está bom demais agora, que prosperidade é essa? Para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que falar com Deus, buscar? As coisas melhoraram para todo mundo. Para que eu tenho que dizimar? Para que eu tenho que ofertar? Tá bom demais. Estava conversando esses dias e eu falando assim, eu disse, meu Deus, como é que pode? Conheci um rapaz que ele estava na luta, na peleja, conseguiu um emprego, a porta do emprego abriu, aí o cara consegue uma baita de uma empresa fora do país, salário para quem não estava ganhando nem 1.000, aí ganha 5.000 reais, aí pega lá um cartão de 1.000 reais, só para ele fazer a compra, aí pega ali, recebe plano de saúde integral para a família Bradesco, e aquela benção, faltava quase botar tapete, estou falando de chefe não, estou falando de uma pessoa simples, tapete vermelho, para a pessoa ir, aquela coisa, aí não dá valor, aí não está nem aí, aí depois que perde, não sabe nem lidar com a bênção, aí quando perde, nossa, perdi, aí eu estava muito bom, eu estava tão bem, eu não sabia. Então você tem que saber que você precisa ter, eu e você precisamos ter domínio próprio, porque uma pessoa sem domínio, quando vem a bênção, ele perde. Tem pessoa que ele não tem um domínio, quando ele recebe uma casa, ele fica doido para vender. Eu estou vendendo, a casa é bonita, gostou da minha casa? Bonito, estou vendendo, quer vender?
Ah, que coisa bonita, você está com um carro melhor agora, mas estou vendendo, quer comprar? Ele nem sabe lidar com aquilo que Deus deu para ele. Ele nem desfruta das coisas que Deus dá para ele, já quer logo passar. Aí depois ele sai perdendo e diz assim, nossa, eu era feliz e não sabia, né? Eu era feliz e não sabia. Pastor Cláudio Duarte, ele conta, eu estou encerrando, irmãos, ele conta que, acho que vocês já até ouviram, ele falando sobre ele faz uma ilustração de um trabalhador que estava ali quebrando pedra. E aí vinha um carregado montado no camelo, quem já ouviu isso? Montado no camelo, fiscalizando a obra. Ele olha assim, rapaz, eu queria ser igual aquele cara ali, olha que vida boa. O dia todo montado num camelo, bonitinho, uniformizado, só apontando, faz isso, faz aquilo. Aí ele se tornou aquele rapaz. Aí ele andava o dia todo, não sei quantos quilômetros montado num camelo, assava a bunda toda, machucava tudo, ficava arrebentado, as costas doendo, montado num camelo. Meu Deus, que serviço é esse? Aí ele começa, eu queria ser igual o vento. Aí daqui a pouco ele vira o vento, começa a soprar tudo. Aí um dia ele vai soprar a pedra, e aí ele sopra, aquela rocha do seu tamanho nem mexia. Eu queria ser a rocha. Aí ele se torna uma rocha, ilustração. Aí ele se torna uma rocha. Aí de repente vem um rapazinho lá com uma marretinha pequenininha, porque ele pensou, a rocha, ninguém derruba essa rocha. Não tem o vento, não tem a chuva. Aí vem um homenzinho lá com a marretinha e começa, quebrar a rocha. Aí vai, rapaz, eu queria ser aquele homem. Então tem gente que não sabe nem o que ele quer ser. Hoje ele quer ser uma coisa, amanhã ele quer ser outra, e vai passando os anos vai se passando, e ele não sai do lugar, porque ele até hoje não sabe o que ele quer ser. Quer ser o quê? Quer ser homem de Deus, daqui a pouco não quer ser mais homem de Deus, quer ser um crente, daqui a pouco não quer ser um crente mais, quer ser obediente, daqui a pouco quer obedecer mais, quer estar debaixo de uma bênção, depois não quer estar mais debaixo daquela bênção. Então nós precisamos ter domínio próprio, para que as bênçãos do Senhor se cumpram na nossa vida, e precisamos produzir frutos. Esses frutos vão fazer a diferença na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Digam glórias a Deus.